Elon Musk, sempre desafiando o sistema, descobriu algo que deixou Washington em chamas. Documentos vazados revelaram que a USAID, uma agência do governo americano, estava desviando bilhões sob o pretexto de ajuda humanitária. Mas a realidade era outra. O dinheiro estava fluindo diretamente para as engrenagens do Deep State, financiando censura global, manipulação política e até interferência eleitoral. Musk, que não tem medo de comprar brigas com os poderosos, expôs o esquema e deixou claro que essa história não ia acabar bem para os envolvidos. Mas se uma agência do próprio governo estava participando disso, o que mais pode estar sendo escondido? O bilionário não apenas revelou o escândalo, como também exigiu o fechamento imediato da USAID. Segundo ele, a agência era um verdadeiro ninho de corrupção, desperdiçando o dinheiro público em projetos obscuros que nada tinham a ver com ajuda humanitária. A denúncia causou um terremoto político, e agora a grande pergunta é: quem está realmente por trás dessa operação? E mais importante, o que acontece com aqueles que tentam expor a verdade? Se você valoriza informações que a grande mídia evita mostrar, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Assim, você não fica à mercê da narrativa oficial e recebe sempre análises que fazem diferença. O impacto das revelações de Elon Musk foi imediato. Após a denúncia explosiva sobre o desvio de impostos e o financiamento secreto de ONGs esquerdistas pelo governo americano, a sede da USAID em Washington virou um verdadeiro cenário de caos. Funcionários foram instruídos a não comparecer ao trabalho, documentos foram retirados às pressas e reuniões emergenciais aconteceram a portas fechadas. Musk, sem perder tempo, foi direto ao ponto. Chamou a agência de um ninho de vermes e questionou sua real finalidade. Afinal, uma instituição que deveria ajudar países em dificuldades estava, na verdade, financiando manipulação midiática e censura global. Então, a grande questão é quem permitiu que isso chegasse tão longe. O fechamento da USAID não foi apenas uma vitória para Musk, mas um duro golpe no sistema. Durante décadas, a agência operou sem que a maioria da população sequer soubesse o que realmente acontecia nos bastidores. Agora, com documentos vazados e investigações em andamento, fica claro que o governo Biden e seus aliados têm muito a explicar. A mídia controlada tentou minimizar o caso, mas a pressão foi grande demais. E o que acontece quando uma estrutura tão poderosa começa a ruir? Isso é só o começo. E Musk já deixou claro que não vai parar por aqui. Elon Musk não se contentou apenas em expor o escândalo da USAID. Ele quis entender exatamente para onde estava indo o dinheiro dos pagadores de impostos americanos. E o que ele descobriu foi ainda mais alarmante. O bilionário revelou que a agência não financiava apenas ajuda humanitária, mas sim um vasto esquema de desenvolvimento internacional que servia de fachada para operações políticas secretas. Recursos destinados à infraestrutura e educação em países subdesenvolvidos eram, na verdade, desviados para campanhas de manipulação política e controle midiático. Mas a pergunta que paira no ar é: quem aprovava esses repasses bilionários sem prestar contas à população? A cada nova informação revelada, ficava mais claro que o escândalo ia muito além da USAID. O dinheiro público, coletado à custa dos contribuintes, era canalizado para projetos que serviam a interesses específicos do governo Biden e seus aliados no Deep State. Em vez de promover crescimento e estabilidade, esses fundos eram usados para manipular eleições em outros países e fortalecer redes de influência, alinhadas a uma agenda política específica. Musk sabia que não bastava expor, era preciso pressionar por uma investigação real. E se essa era apenas a ponta do iceberg, o que mais estaria escondido sob o véu da ajuda internacional? As descobertas de Elon Musk levaram a um ponto ainda mais preocupante. A USAID estava envolvida diretamente no financiamento da censura global. Documentos vazados indicavam que parte dos recursos da agência era destinada a programas de combate à desordem informacional, um eufemismo para controle da narrativa. Esse termo, curiosamente, lembra muito a justificativa usada por tribunais e governos para justificar a remoção de conteúdos e a perseguição de opositores. Redes sociais passaram a ser reguladas de forma seletiva, enquanto a mídia controlada ampliava sua influência, garantindo que apenas uma versão dos fatos chegasse ao público. Mas, se governos estão comprando o silêncio digital, onde fica a liberdade de expressão? Não era apenas uma teoria da conspiração. Era uma estratégia bem estruturada para moldar o que as pessoas podem ou não saber. O bilionário revelou que algumas das maiores plataformas digitais estavam recebendo financiamento indireto para impor censura estratégica. Notícias inconvenientes eram sufocadas, dissidentes eram banidos e debates políticos se tornavam monólogos. Isso explicaria por que tantas informações sobre o governo Biden, Wuhan e até as eleições manipuladas eram suprimidas antes mesmo de viralizarem. Se essa máquina de controle foi financiada com dinheiro público, quem está realmente no comando das informações que você consome? Ao aprofundar sua investigação,
Elon Musk descobriu que o dinheiro da USAID não apenas financiava censura e manipulação midiática, mas também era direcionado para ONGs esquerdistas em mais de 100 países. Essas organizações, sob o pretexto de promover democracia e direitos humanos, atuavam de forma seletiva para favorecer determinados grupos políticos. Recursos milionários eram enviados para financiar protestos, campanhas de difamação contra opositores e até para pressionar governos a adotarem políticas alinhadas com os interesses do Deep State. O mais chocante, o Brasil estava entre os países beneficiados por esse esquema. Se a USAID estava financiando essas ações globalmente, até que ponto o cenário político internacional foi manipulado nos últimos anos? O vazamento de documentos foi um golpe fatal para a credibilidade da agência. Ficou evidente que a USAID não era apenas uma instituição de ajuda humanitária, mas uma ferramenta estratégica do governo americano para influenciar regimes ao redor do mundo. Musk revelou que ONGs ligadas a interesses progressistas recebiam bilhões de dólares sem qualquer fiscalização real. A questão que paira no ar é: quantos desses grupos supostamente independentes são, na verdade, braços de um sistema muito maior? E mais importante, se esse financiamento ilegal foi exposto agora, quantos outros esquemas semelhantes ainda estão ocultos? Elon Musk foi além e encontrou um elo direto entre a USAID e o financiamento de campanhas políticas dentro dos Estados Unidos. Funcionários da agência foram ligados a doações milionárias para a campanha de Kamala Harris, levantando suspeitas sobre o uso de dinheiro público para influenciar diretamente as eleições americanas. Além disso, documentos indicavam que ONGs de esquerda, como o National Democratic Institute, recebiam quantias exorbitantes para promover agendas políticas alinhadas ao governo Biden. Ou seja, os mesmos fundos que deveriam ajudar nações em dificuldades estavam sendo redirecionados para fortalecer a máquina política democrata. Isso levanta uma questão inevitável: até onde vai a influência do Deep State nas decisões que moldam o futuro dos Estados Unidos? Essa revelação não apenas coloca a USAID em uma posição insustentável, mas também expõe um esquema mais amplo de manipulação política financiado pelo próprio governo americano. A estratégia era simples: enviar dinheiro para ONGs alinhadas com os democratas, garantir que essas entidades influenciassem a mídia e a opinião pública e, no final, colher os frutos em forma de apoio eleitoral. Musk chamou isso de corrupção institucionalizada, afirmando que não se tratava apenas de um escândalo financeiro, mas de uma ameaça direta à democracia. Se essas conexões vieram à tona agora, quantos outros esquemas ainda estão operando nas sombras? As revelações de Elon Musk não pararam nos Estados Unidos. Documentos vazados mostraram que a USAID estava envolvida diretamente na manipulação política de outros países, e um dos principais alvos era o Brasil. O bilionário revelou que parte dos fundos desviados da agência americana foi utilizada para influenciar eleições e moldar o discurso midiático brasileiro. Grandes veículos de comunicação, formadores de opinião e até influenciadores digitais teriam recebido financiamento indireto para promover determinadas narrativas e silenciar vozes conservadoras. Se o dinheiro dos pagadores de impostos americanos foi usado para interferir na política de outro país, quantas outras nações foram vítimas desse mesmo esquema? O mais alarmante é que esse financiamento não se limitava à mídia. Musk apontou que debates políticos foram estrategicamente controlados, garantindo que certos temas fossem amplificados enquanto outros eram suprimidos. O objetivo? Criar uma ilusão de consenso, onde apenas uma visão da realidade fosse aceita pelo público. Essa descoberta reacendeu discussões sobre a soberania nacional e o papel de agentes estrangeiros na política brasileira. Se até mesmo eleições podem ser manipuladas dessa forma, o que mais pode estar sendo influenciado sem que a população perceba? Elon Musk revelou um esquema ainda mais alarmante. Documentos vazados indicavam que a USAID não apenas financiava ONGs e influenciava eleições, mas também implementava uma política de silêncio estratégico. Isso significava que certos temas, políticos e jornalistas, eram deliberadamente silenciados para impedir que informações inconvenientes chegassem ao público. Essa tática, descrita nos arquivos internos como controle narrativo, garantia que qualquer conteúdo contrário aos interesses do governo Biden fosse reduzido ao mínimo alcance possível. Mas se uma agência americana tem o poder de decidir o que pode ou não ser discutido, ainda existe liberdade de expressão? Os arquivos mostram que esse financiamento secreto atingia redes sociais, portais de notícias e até plataformas de streaming. Algoritmos foram ajustados para esconder conteúdos críticos enquanto impulsionavam narrativas alinhadas ao Deep State. Influenciadores e veículos de mídia independentes que ousavam desafiar essa estrutura eram rotulados como disseminadores de desinformação e tinham seu alcance reduzido ou eram completamente banidos. Musk chamou isso de censura global orquestrada e alertou que esse esquema não era um caso isolado,
mas sim um modelo replicado em diversos países. Se as informações que chegam até você já passaram por esse filtro, como saber se o que você acredita é realmente a verdade? Após expor toda a teia de corrupção, manipulação e censura financiada pela USAID, Elon Musk tomou uma decisão radical: exigir o fechamento imediato da agência e uma auditoria completa de suas transações. O bilionário apontou que, além de interferir em eleições e sustentar ONGs esquerdistas, a agência desperdiçava bilhões de dólares dos contribuintes americanos sem nenhuma transparência. Estimativas iniciais indicam que o fechamento da USAID pode representar uma economia imediata de uns 50 bilhões de dólares, valores que antes eram direcionados a projetos obscuros e que agora poderiam ser realocados para o verdadeiro interesse público. Mas com uma quantia tão alta em jogo, será que os verdadeiros beneficiários desse esquema vão aceitar essa derrota tão facilmente? Musk não apenas expôs o problema, mas também exigiu consequências. Ele pediu investigações sobre todos os contratos assinados pela agência e a responsabilização dos envolvidos. Esse movimento gerou revolta em Washington, com políticos ligados ao governo Biden tentando minimizar as denúncias e a grande mídia evitando dar destaque ao caso. No entanto, o estrago já estava feito. Documentos vazados, provas concretas e uma mobilização crescente contra o desperdício do dinheiro público. Se essa foi apenas uma das muitas engrenagens do sistema, quantas outras instituições ainda estão operando sob o mesmo esquema, sem que ninguém perceba? Quando Elon Musk achava que já tinha descoberto tudo, um novo detalhe perturbador veio à tona. Documentos vazados revelaram que a USAID, além de financiar censura e manipulação política, também estava envolvida no financiamento de pesquisas em Wuhan antes da pandemia de Covid-19. Relatórios internos apontavam que milhões de dólares foram destinados a laboratórios chineses sob o pretexto de prevenção de pandemias, mas a real aplicação desses recursos era obscura. Musk questionou como uma agência americana, supostamente voltada para ajuda humanitária, estava enviando dinheiro para pesquisas biológicas em um laboratório envolvido na maior crise sanitária do século. E a pergunta que poucos ousam fazer: até que ponto o governo Biden sabia disso? A revelação ficou ainda mais alarmante quando surgiram indícios de que um dos cientistas beneficiados por esse financiamento teria sido o paciente zero da pandemia. Musk denunciou que as conexões entre a USAID, Wuhan e o surto global precisavam ser investigadas imediatamente, mas como era de se esperar, a grande mídia fez de tudo para desacreditar a informação. O bilionário, no entanto, desafiou as versões oficiais e pediu transparência total sobre o caso. Se essas ligações entre a USAID e Wuhan foram mantidas em segredo por tanto tempo, quantas outras verdades ainda estão escondidas sob camadas de censura e desinformação? Depois de tudo o que você viu aqui, ainda acredita que as decisões que afetam o mundo são tomadas de forma transparente? O escândalo da USAID não é apenas um caso isolado de corrupção. É a prova de que há um sistema operando nas sombras, desviando dinheiro público para manipular informações, influenciar eleições e fortalecer uma agenda globalista. Se uma única agência já fazia tudo isso, imagine o que mais pode estar acontecendo sem que ninguém perceba. Será que outras instituições estão envolvidas nos mesmos esquemas? E mais importante, o que pode ser feito para impedir que esse tipo de abuso continue? Agora que você tem essa informação em mãos, a grande questão é: o que você vai fazer com ela? Vai ignorar e seguir com a narrativa oficial ou vai continuar buscando a verdade por trás dos bastidores? Se você chegou até aqui, é porque quer saber o que realmente está acontecendo. Então, não fique de fora das próximas revelações. Inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Assim, você continua recebendo conteúdos que desmascaram os bastidores do poder, sem filtros e sem censura, porque a verdade não pode ser silenciada.